Eclesiastes capítulo 12, versículo 12 diz que não há limites para fazer livros. Fazer livros, ter livros, ler livros é a coisa mais maravilhosa do mundo e é sobre isso que a gente conversa hoje aqui no nosso podcast em Tríade. Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast em Tríade. Hoje, especialmente, estou recebendo um amigo especial, vindo lá de São José dos Campos, lá em São Paulo. É um parceiro de muito tempo já. A gente tem trabalhado junto em vários projetos e agora estamos também numa parceria especial com a editora Pirgos. Você vai saber tudo, principalmente você que está aí trabalhando, escrevendo, fazendo livro, para você que está escrevendo um bom texto e ficou pensando aonde eu vou mandar publicar o meu livro, por quem eu publico o meu livro, aqui em Belém as coisas demoram tanto a chegar. A gente vai conversar sobre esse tema e eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Ou você que conhece alguém que está escrevendo, que deseja publicar um livro. Eu estou trazendo aqui para Belém um braço especial estendido da editora Pirgos, lá de São José dos Campos. Inclusive, nós já temos alguns dos nossos acadêmicos lá da Academia Evangélica de Letras do Pará, que já estão mandando fazer os seus livros também através da editora Pirgos. E eu vou conversar então com o diretor, o CEO, o proprietário, o cara que manda na editora Pirgos, que está aqui com a gente, Norival. Que prazer, que alegria ter você aqui. Claro que eu comecei com toda essa formalidade, mas a gente, amigo, é um papo especial. Nós vamos conversar sobre isso, sobre fazer livros. Bem-vindo e obrigado por ter vindo aqui e estar aqui conosco no Tríade. Pastor Evaldo, muito obrigado pelo convite, é uma honra muito grande poder estar aqui. Vamos conversar então sobre essa coisa maravilhosa que é falar de livros, né? Publicação de livros, realizar esse sonho que muita gente quer e falar da importância que tem a literatura para todo mundo, para todos na sociedade, né? Bom, eu estou pensando aqui, é lógico que qualquer pessoa que ouve um nome, seja o nome, o tema de um livro, o tema de uma música, o nome de uma empresa, o nome de uma editora, vai logo perguntar por que esse nome, qual o significado desse nome, mas eu vou deixar isso para ficar depois, um pouco mais lá para frente. Certo. Eu estou falando da editora Pirgos, que é uma editora parceira aqui, que daqui a pouquinho também estará em parceria com tantos outros escritores, porque aqui na cidade de Belém tem muitos escritores, muitos bons escritores, e é sobre isso que a gente vai conversar. Primeiro porque você já teve a oportunidade de trabalhar com alguns escritores, você já fez, já publicou e estendeu aí os braços do serviço editorial para esses queridos pastores, escritores, teólogos aqui da cidade de Belém. Eu queria que tu falasses um pouquinho, antes de a gente já entrar de como chegou até a editora Pirgos, porque você vem trabalhando antes, né, por toda a informação que a gente já tem, antes de ser editora Pirgos, você já funcionava trabalhando com editoração de livros, com publicação de livros, inclusive nesse teu caminho, aí nessa tua jornada, tu já fizeste alguns livros para pessoas aqui da cidade de Belém. Então, vamos começar como nasceu essa tua disposição de trabalhar com editoração, com a área editorial. Certo. Bom, eu sou designer, minha profissão, eu sou designer, trabalhei durante muito tempo, né? Trabalho ainda hoje com design, e depois da minha conversão eu entendi que eu tinha um chamado para, além da música também, para ser pastor, e eu gostaria muito de escrever, né? E como eu sabia que eu tinha chamado para o chamado pastoral, eu disse, eu preciso estudar, preciso me capacitar, e aí eu comecei a sentir vontade de escrever. A editora, ela tinha um nome antigamente que chamava-se Navideira, certo? A editora Navideira, ela começou com um projeto que foi o seguinte, eu queria escrever um livro. Só que como é que faz? Eu acredito que você pode estar sentindo essa dor também. Eu quero escrever um livro, como eu faço para publicar um livro? É um sonho. Mas aí, a quem eu devo recorrer? Como fazer? Eu tive essa dúvida aqui. Você que está ouvindo, talvez você já teve.
essa dúvida, como é que eu faço para ter um livro, uma obra publicada? Aí eu comecei a pesquisar e eu vi a dificuldade que tinha, especialmente para atender o nosso segmento, que é o segmento cristão, especialmente evangélico. Né? Já visto que eu sou um pastor sem aquele nome, né, que a gente vê todo mundo aí, as editoras são loucas para publicar. Com essa dificuldade, eu descobri a diferença que tem de um livro, algo impresso, para uma obra literária. Perfeito. Eu já ia perguntar isso, mas pode continuar. Uma grande diferença. Você pega assim, eu tenho um livro. Aí você vai, pega o teu livro, leva para uma gráfica, eles imprimem e te entregam. Você está com um material impresso. Certo? Agora, o que é um livro? Um livro, ele precisa respeitar um padrão internacional de editoração. E quando eu falo de respeitar um padrão internacional de editoração, eu estou falando de, especialmente, por exemplo, que é conhecido como ISBN, que é International Standard Book Number, significa um padrão internacional de numeração do livro. Todos os livros... É uma identidade. É uma identidade. Livro. Você tem uma identidade ou um CPF. Né, que te identifica como ser humano, como indivíduo, né, dentro de uma sociedade. No Brasil, você tem um reconhecimento. Você vai a algum lugar, você apresenta o seu RG, certo? O livro ele também tem isso. Então, quando você faz quando você utiliza esse ISBN, que é esse número que tem sempre atrás dos livros ali, né? Você vai ver todo livro, uma obra literária de verdade, ela vai ter esse númerozinho, que é esse código de barra, que tem um número. Isso existe uma agência credenciada, autorizada aqui, que pode fazer a missão no Brasil, né? Então você gera esse número. E não só isso, você precisa organizar também a ficha catalográfica, porque aí, quando você faz isso, o teu livro ele deixa de ser algo impresso e passa a ser uma obra literária. Sim. Você pode citar ele em TCC, dependendo do conteúdo, né, dele, você não pode fazer isso com um livro que não tem ISBN, algo que só foi impresso. Talvez, acaba sendo uma má notícia, mas é uma realidade que precisa ser dita. Quando você tem um livro só, que você mandou para uma gráfica, imprimiram, você tem algo impresso. Você tem apenas, é como se fosse um panfleto que você imprimiu, justo, né? Perfeito. Eu trabalhando com gráfica a todos os momentos, né, pensei nisso. Aí porque eu imaginava assim, como eu sou designer, eu tenho um livro para escrever, então eu vou mandar para uma gráfica. Eu pensei no modo mais fácil. Eu digo, beleza, só que aí eu me debrucei para saber como era que funcionava. Aí eu fui descobrindo, né? Nossa, como diz aqui na nossa terra, preciso roer uma castanha para a gente poder chegar até aí. Então, a intenção inicial foi publicar os meus livros. Só que quando eu descobri o caminho, eu entendi que eu poderia facilitar para muitas pessoas esse caminho. Então, qual era o objetivo da editora Na Videira a princípio? Fazer com que qualquer pessoa que tivesse uma obra, que quisesse tirá-la da gaveta, poderia fazê-la ser concretizado realmente como uma obra literária que pode estar aí em qualquer editora. E você vai ver o acabamento, qualidade, tudo, é apenas um detalhe, porque o livro é muito mais do que isso, né? Sim. E eu sempre acredito assim que o livro ele realmente é um legado que a gente precisa deixar, né? A história. Você tem algo para dizer, você alcança uma quantidade de pessoas quando você fala, mas quando você escreve, né? Você deixa Você deixa um legado, né, na verdade. Mais ou menos pensando nisso. E aí, depois de descobrir o caminho, eu descobri que isso era um negócio também, né? Aí tinha um propósito, né? A editora lá tem um propósito, realmente um compromisso de trazer isso para as pessoas e fazer com que elas consigam deixar o legado que cada um, né, que tem essa inclinação pode deixar para a sociedade. Perfeito. Vamos lá. E aí você então, com a editora Na Videira, agora editora Pirgos, você já conseguiu atender aqui em Belém alguns pastores. Você lembra de alguns aí? Sim. Tem registro de alguns aí? Lembro. Pessoas maravilhosas como a professora Maria Zigmantas, que foi minha orientadora, professora, né, juntamente com George Fernandes também. Ela escreveu, nós publicamos 2 livros dela, um deles é Eu, Maria Professora, também lá do CETAD, Anderson Tavares, o livro Maçonaria e Protestantismo. Inclusive o Anderson Tavares, um abraço para ele é também um dos nossos acadêmicos, ocupa uma cadeira na AELPA, Academia Evangélica de Letras do Pará, um dos nossos
imortais dessa academia. E que legal, eu como editora na Videira já estava contribuindo para isso e nem sabia. O senhor acabou de me falar agora, há muito tempo que eu não falava com ele, que ele está na academia. Olha só, aquele sonho, aquele projeto que começou, levou alguém para a Academia Evangélica de Letras do Pará. Perfeito. Né? Eu, com certeza, ele deve ter publicado muitas outras coisas, mas esse livro Maçonaria e Protestantismo foi publicado. O outro também, o pastor Otávio Couto, Desmascarando o Leviatã, também foi um livro que foi publicado pela nossa editora. Jorge Nascimento publicando o livro Vencedores e Perdedores. Antônio Moura, o livro Ultrapassagem. Eu publiquei 2 livros, né? Tenho 2 livros publicados. O primeiro foi Um Rei Ungido Sem Trono e Sem Coroa, onde eu falo da história de Davi. E mais depois publiquei o livro O Jovem Galileu, uma perspectiva das pregações de Jesus. Estou escrevendo um terceiro livro agora. Temos também o livro A Tríade de Cristo, também com uma mensagem assim, muito interessante, falando da importância da divisão do nosso tempo. Tá? E o livro que agora trouxe um divisor de águas para a nossa editora, onde nós nos apresentamos com um novo nome, que é o livro A Escuta Pastoral, do pastor Ivaldo Costa. Perfeito. Antes de a gente avançar para esse livro, que eu acho que é muito importante, Editora Pirgos, né? Vamos falar sobre esse nome? Vamos. Né? Vamos. Eu sou apaixonado pela língua grega, né? Eu faço um esforço de vez em quando, eu estou lendo, por exemplo, o Evangelho de João, eu estou fazendo um exercício, um esforço para ler o Evangelho de João no grego. Então, ainda não tenho toda a fluência, mas eu estou lendo versículo por versículo para ir me familiarizando com a língua grega, né? Depois de ter estudado a gramática grega, alguns vocabulários, né? Algumas palavras do grego, além da gramática, a própria letra grega, a maiúscula, a minúscula, enfim. Aprendendo os ditons, que é lá que a gente aprende, enfim. E eu estou me esforçando para ler o Evangelho de João em grego mesmo. Então, às vezes eu levo, alguém está pregando, aí eu estou lendo aqui, aí eu vou para o grego para ver. Né? É um exercício meu, é um exercício mesmo que eu faço. Maravilhoso. E essa palavra é uma palavra grega, Pirgos. Quando pensamos no nome Pirgos, justamente foi... E por que no grego, né? Hoje, tudo é inglês, né, pastor? O senhor tem muito mais propriedade, na verdade, do que eu para poder falar do Pirgos, né? Falar de grego. Hoje, a linguagem mais utilizada, né, em grande parte do mundo é o inglês. Falando inglês, você chega em qualquer lugar do mundo, você se comunica. Só que no contexto, especialmente onde a Bíblia foi escrita, mais falando assim do Novo Testamento, o grego era a língua de todas as nações. Então, e até hoje nós sofremos uma influência muito grande, às vezes não temos nem noção, né, da influência que ela tem, mas se eu falar microfone, eu estou usando. Com certeza. Estou usando o grego. O e fonê. Nós seguimos, né? Nós seguimos. É muito mais profundo. O senhor pode, inclusive, falar ainda mais sobre isso. Porque sobre o nome eu lembro Pirgos. quando a gente estava pensando, né, nesse nome da editora, né, ao seu lado, a gente pesquisou algumas coisas e o nome Pirgos é torre. Exatamente. Né? Inclusive a cidade, porque tem uma torre bem à vista, que é o ponto principal da cidade. Eu não sei se o nome da cidade é Pirgos, acho que o próprio nome da cidade é Pirgos, né? É uma cidade grega, né? Então, da região Élida lá, então, uma cidade grega que tem uma torre, por isso, então, cidade Pirgos. Então, Pirgos é uma torre, e eu gosto dessa palavra. Eu gosto da palavra torre. Por exemplo, para mim aqui, o podcast é uma torre profética, é uma torre de conteúdo, é uma torre de comunicação, enfim. Mas... Então agora pode falar, né? Que foi o senhor que escolheu esse nome. Pronto. Podemos falar. Então. Para. Então, né, quando estreitamos essa parceria, né, pastor? Exatamente. Então, Nori, eu chamo ele de Nori porque a gente já tem essa parceria. Você migrou, então, né, da Navideira para Pirgos. Exato. Com, assim, uma vasta experiência já na área da editoração, além do teu trabalho como design gráfico. Inclusive, o meu livro, você trabalhou toda a parte da imagem, a capa do livro, né? Isso. E também da parte de diagramação, enfim. E aí a gente entendeu que a gente precisava trazer a editora Pirgos aqui
para Belém do Pará. E a gente está apresentando a Editora Pirgos para os nossos acadêmicos da Academia Evangélica de Letras do Pará e para quem quiser lançar um livro. Exatamente. Não simplesmente imprimir um livro, mas publicar realmente uma obra literária. Né? Maravilha. E o livro A Escuta Pastoral, lançamos no dia 30 de novembro. Foi um momento muito especial e essa entrevista ela está acontecendo 3 dias depois, né? Está sendo gravada, que vai ao ar daqui a pouco. Mas que momento especial ter você ali com a gente, vindo aqui olhar de perto, né, como as pessoas estão recebendo o livro. Que prazer, que maravilha. Essa parceria Editora Pirgos é uma realidade lá de São José dos Campos, aqui para Belém do Pará. Ela é uma realidade que está tomando agora, né, como uma torre, ela está tomando agora uma nova proporção. Nós estamos querendo trabalhar, vamos agora nos direcionar para trabalhar a nível nacional e inclusive fazer a distribuição desses livros nacionalmente. É o que nós vamos fazer. Então, para nós é uma honra muito grande, né? Tá trazendo aqui o livro do pastor Ivaldo Costa, A Escuta Pastoral. Esse livro que é um livro fantástico. E ele é um livro tão fantástico, está fazendo tantas mudanças, mudou o nome da editora, e eu vou quebrar o protocolo hoje, pastor. É mesmo? Vou quebrar o protocolo hoje no seu programa, vou entrar de pisão, como diz aqui, porque apesar de morar em São Paulo, eu sou paraense, né? Sou paraense, de Coraci, Pé Redondo. Eu vou entrar de pisão, então, pastor, quebrar o protocolo, vai entrar uma nova vinheta agora, porque eu não vou mais ser entrevistado, eu vou ser o entrevistador. E eu vou entrevistar, então, Ivaldo Costa, que está lançando o livro A Escuta Pastoral. Solta a vinheta. Gente, então estou aqui com o pastor Ivaldo Costa. É isso, olha a minha cara de besta, né? Olha aí. Vamos lá. Olha que legal. Sinta-se à vontade, como se o podcast fosse seu, viu? Tá bom, então vamos lá. Pastor Ivaldo Costa, eu tenho aqui algumas perguntas que eu acho muito relevantes para fazermos, né? Eu confesso que quando eu estava fazendo a editoração desse livro, é algo muito interessante, porque quando ele era apenas uma ideia, o senhor começou a compartilhar comigo, nós não tínhamos intenção de fazer parceria, nada. Né, ainda em relação à editora, trabalhávamos já em outras coisas. Mas o senhor começou a compartilhar e o senhor levantou algumas coisas que eu achei muito interessante, né, dentro do seu livro. E editando o seu livro, eu tentei separar algumas tiras, né? Eu estava lendo ele, né, e pegando algumas partes que eu achava interessantes do livro e comecei a anotar aqui no meu bloco de notas. Só que quando eu fui ver, eu não conseguia passar por uma página, estou sendo bem realista, eu não conseguia passar por uma página do livro sem fazer uma anotação. Porque ele é um livro, de verdade, que o senhor entrega muito aqui. Entrega tanta coisa. E o senhor não é prolixo na sua mensagem. Não fica aquela coisa cansativa. Uma fluidez tão grande, você não consegue largar o livro, porque ele soma, certo? Então, não sou eu quem tem que falar do seu livro. Quem tem que falar é você, é o senhor, certo? Eu queria levantar primeiro uma coisa. O que lhe levou a escrever o livro A Escuta Pastoral? Bom, primeiro existe um caminho, né? Todo mundo tem um caminho, todo mundo tem um trajeto, todo mundo tem uma história. E quando a gente atravessa um caminho, no caminho a gente tem experiências, né? Ou você vê uma árvore que caiu, alguém engraçado que passou, uma pessoa com um semblante triste que você viu e você ficou angustiado de ver, ou você viu alguém passando muito depressa. Enfim, geralmente quando você caminha nos seus trajetos, você vai ter muitas coisas que te chamam a atenção. Mas geralmente tem aquilo que mais te provoca, que mais te chama a atenção. E é aquilo que você, em várias caminhadas que você faz, em vários caminhos que você percorre, é o que sempre parece que vai vir recorrentemente. Você sempre vai ser capturado por aquela imagem, né? Então, no meu caso, eu há muito tempo venho falando sobre as dores da alma, sobre as angústias da alma humana, há muito tempo, desde quando eu comecei a pregar. E até por conta disso, Norival, pastor Norival, o Norival também é pastor, né? O Nori.
Então, por conta disso, eu escrevi bastante sobre as dores da alma, sempre preguei no livro dos Salmos, as angústias que a gente percebia ali, cantadas às vezes por Davi. Então, sempre fui muito voltado para esse tema. E palestrava e pregava muito sobre isso, sobre as dores do existir humano. E eu, por conta disso, decidi, há alguns anos, fazer psicologia, fazer faculdade de psicologia, fazer uma formação em psicologia além da teologia. E comecei a estudar psicologia, o meu olhar para a alma humana ganhou um upgrade, depois fiz neuropsicologia, para entender o funcionamento da alma humana, da mente humana, do cérebro humano, em alguns aspectos que dizem respeito ao comportamento. E eu comecei também, na minha prática agora, não só como pastor, que aconselha, que orienta, a atender pessoas com demandas diversas, né, com angústias das mais diversas, que entravam no meu consultório e traziam as suas demandas. E eu tive algumas experiências de perceber que algumas pessoas, quando vinham me procurar, não estavam à procura do psicólogo, estavam à procura do pastor. Porém, eu vi também uma ação inversa, quando na igreja algumas pessoas me procuravam para um aconselhamento, para um atendimento pastoral, e eu percebia que aquela pessoa não estava realmente necessitando de um pastor, mas sim de um psicólogo. Então, trabalhar em cima desse olhar e subsidiar e ajudar os pastores a entender que existe um ser humano, às vezes, diante dele numa sala de aconselhamento, que mesmo estando buscando o amparo, o acolhimento e o pastoreio, existem situações que ali tem uma pessoa com um transtorno que faz-se necessário um olhar profissional de um profissional da área da saúde mental. Então, como dizer isso para os pastores sem que isso ficasse com aquela imagem de eu estar, de alguma forma, minimizando o trabalho pastoral? Porque não é isso, né? Enfim, então eu comecei a pensar muito sobre isso, como eu trabalharia em cima disso. Porém, isso ficou aqui dentro de mim. Mas eu tive um sonho, e eu sempre gosto de contar, eu acho que é necessário a gente contar esse sonho. Eu tive um sonho uma vez, que lá no estacionamento da minha igreja estava numa grande construção, e um amigo meu, inclusive Luiz Porto, isso no sonho, chegava comigo e disse assim: Valdo, eu preciso de água. E eu olhava assim no entorno, não tinha água, né? E parece que é algo tão simples, né? Mas de repente eu olhava do meu lado, tinha uma lata dessas de construção, o pessoal leva massa, tinha uma lata. E eu olhava para dentro daquela lata, de repente tinha uma fonte ali dentro de água límpida, água clara mesmo. E eu via que dava para tirar água dali. Eu começava a tirar água, dava para o Luiz Porto, na ocasião, no sonho, e aquela água não parava de fluir, eu comecei a distribuir essa água. No momento, depois que eu acordei, eu não entendi. Tentei buscar meus conhecimentos da psicanálise para fazer uma interpretação deste sonho, né? Uma revelação para saber o que era esse sonho, mas não aconteceu. Eu não entendi. Acontece que dias depois, eu estava na minha sala com meu iPad e nasceu no meu coração esse tema: escutar não é fácil. E aí eu comecei a escrever. E eu escrevi assim, em pouco tempo, eu escrevi quase que todo o livro. Escrevi, foi fluindo de uma forma tão... Como a fonte. Tá? Como uma fonte de água mesmo. E naquele momento, Deus falou comigo. Eu senti no meu coração que era Deus dizendo para mim: olha, você é essa lata velha aí. Exato. Mas eu tenho uma fonte para jorrar de dentro de você. Então escrevi, capitulei o livro, no sentido de colocar os capítulos, e só não pesquisei, não fui atrás de textos bíblicos, nem de teóricos da psicologia. Eu escrevi aquilo que estava dentro da minha alma. Foi algo assim. Eu gosto de escrever e, modéstia à parte, eu tenho muita facilidade de escrever. Então escrevi, e depois que eu já senti, naquele momento, que tinha fluído tudo que era de responsabilidade de Deus, aí eu fui para sair da inspiração e fui para a transpiração.
aí eu fui fazer a pesquisa, tanto dos textos sagrados, né, da palavra de Deus, como dos teóricos da psicologia, para criar ali uma obra que, mesmo não sendo uma obra da psicologia, ela tivesse, de alguma forma, um respaldo também da psicologia para alguma declaração, algum enunciado que eu fizesse ali. Então, eu preenchi, né, escrevi e trabalhei em cima desse construto especial que é o da escuta. Inclusive, pensando exatamente nisso, o quanto é difícil para nós, pastores e pregadores, comunicadores, escutar. Escutar, né? É interessante que você falou uma coisa que acaba sendo uma dica, né? Porque cada um tem um jeito de escrever. Mas o senhor colocou algo muito interessante. Começou então com os capítulos, né? E dali foi desenvolvendo, seguiu a fluidez da inspiração, dali da fonte, e depois foi para a parte da transpiração. Interessante, até o que fica assim uma dica para quem quer escrever e não sabe por onde começar, né, pastor? Perfeito. Olha, você falou uma coisa importante. Eu já dei muitas aulas de comunicação, já fiz muito trabalho como comunicador, né, e dei muitos cursos de comunicação. E eu já trabalhei como mentor de pastores, fiz alguns mentoreamentos que eu ensinei os pastores a escreverem. Eram pastores que estavam começando o ministério e eles não sabiam desenvolver texto. Aí o que é que eu fazia? Eu fazia assim, mentoreamento mesmo. Certo. Tipo, você quer escrever sobre o quê? Aí a pessoa diz, eu quero escrever sobre oração. Tá, e o que é que você quer primeiro saber sobre oração? Aí a pessoa diz, eu quero saber primeiro o que é uma oração verdadeira. Então coloca aí, o que é uma oração verdadeira? Já tem o primeiro ponto, já tem o primeiro capítulo. Já foi o primeiro capítulo. Tem o primeiro capítulo. O que mais que você quer saber sobre oração? Aí a pessoa diz assim, por que é tão difícil orar? Aí então já tem o segundo capítulo. Capítulo 2. Por que é tão difícil orar? Aí, quais são os tipos de oração? Já tem um capítulo. Aí eu comecei a mostrar isso, aí dizer agora é o seguinte, você vai me dar isso e eu vou te dar só o que é oração, o que é uma oração verdadeira. Aí agora você vai escrever em cima disso, só isso, só pense nisso. O que é uma oração verdadeira? Faça um texto para mim sobre isso. Aí a pessoa dava um tempo, aí depois voltava, e dentro do próprio texto surgia os subtextos. Então, olha só, já saímos do assunto, mas vamos lá. Mas eu sou um mentor, né? Eu gosto de mentorear, gosto de ajudar as pessoas. Esse é um propósito de vida, desenvolver pessoas. Então, eu aprendi assim, né? E eu gosto de ensinar isso para as pessoas. Quem quer aprender a escrever tem esses... É um método, não é o principal. E eu acho que não foge, não, do que o senhor está falando no seu livro, porque o seu livro é a escuta pastoral. Então, o senhor acolhe uma demanda da pessoa. A pessoa queria saber como escrever, ela ali procurou e o senhor fez aquilo que o senhor escreveu, né? Ouviu... Eu vi e a pessoa se ouviu também, né? Exatamente. Aí fica muito mais fácil. Excelente. Então, o senhor, entre tantas qualidades que o senhor tem, né? Entre tantos atributos, o senhor, além de pastor, como o senhor falou aqui, o senhor também é psicólogo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque tem muito pastor se achando psicólogo e tem muito psicólogo achando pastor. Eu acho muito interessante que no seu livro o senhor deixa bem definido o que é o quê. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de qual a diferença entre o pastor e o psicólogo. Bom, eu fiz questão realmente, como você bem falou, de deixar claro no livro que pastor é pastor, psicólogo é psicólogo. E que mesmo que o pastor tenha formação como psicólogo e ele tenha as ferramentas da psicologia, ele precisa distinguir o seu papel num atendimento. Então, o pastor, lá no gabinete pastoral, na hora do aconselhamento, que uma ovelha vai procurá-lo, ele vai atender como pastor. O conteúdo e a base de teóricos dele são da teologia e do fazer pastoral. O instrumento principal do pastor é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, ela é a fonte. Perfeito. Então, a diferença básica está aí. Primeiro, quais são os teóricos, quais são os fundamentos, quais são os enunciados que eu posso usar para cada um. Por exemplo,
Como psicólogo, eu tenho um conselho de psicologia. Aqui, o Conselho Regional, CRP, que eu tenho, né? A minha numeração, eu tenho a minha identidade. Que inclusive está aqui no livro. Eu fiz questão de colocar aí. Existe o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, e eu sou norteado, guiado por um código de ética da psicologia. Então, como psicólogo, eu não posso impor para o meu paciente nada sobre a minha fé, sobre a minha religião, sobre as minhas crenças. Eu preciso fazer uma suspensão aí para essa pessoa, eu vou atendê-la como um profissional da área da saúde, isso exige que eu tenha um set de atendimento, um consultório adequado para esse atendimento, isso exige que eu tenha um contrato de prestação de serviço nesse aspecto, isso exige que eu tenha um olhar e uma atenção toda formatada, preparada, subsidiada, cercada, protegida pela ciência chamada psicologia, que é uma ciência e uma profissão. Como pastor, eu tenho o meu código de ética também, que muitas vezes algumas coisas têm coisas parecidas, que é, por exemplo, o sigilo, para gerar confiabilidade. Então, tanto o psicólogo quanto o pastor precisa do sigilo. Eu preciso ter um lugar adequado para atender. Ali já não há a formatação de um contrato, não há custo nesse aspecto, né? Não existe um laudo que eu possa dar. Ali é um pastor que se utiliza também das suas ferramentas e especialmente da palavra de Deus, do seu conteúdo teológico, para orientar, segundo a perspectiva bíblica dos ensinamentos da palavra de Deus e de Jesus, aquela pessoa a encarar e enfrentar as suas demandas e as suas lutas. Perfeito. Então vamos falar assim, segundo nosso contexto no qual nós estamos inseridos, que é o contexto cristão das igrejas evangélicas, né? A pessoa, quando ela tem uma demanda, ela vai buscar alguém, mas ela não sabe se ela precisa de um pastor ou se ela precisa de um psicólogo. Ela não está sabendo, ela sabe que ela tem uma dor, aquela dor ela é real. Então eu lhe pergunto, aonde entra a responsabilidade de quem atende inicialmente essa pessoa, né? Sendo que nem todo psicólogo cristão é obrigado a ser pastor, e sendo que nem todo pastor é obrigado a ser psicólogo. Perfeito. Então, de quem é a responsabilidade de saber para onde direcionar? Como funciona isso e qual o preparo que é preciso ter para isso? Porque eu percebi no seu livro que há uma desproporcionalidade em relação ao preparo para o púlpito e o preparo para a escuta. Queria que o senhor falasse. Tá, vamos pensar assim. Uma pessoa entra em contato comigo, porque algum paciente meu se sentiu bem atendido e recomenda e orienta. Eu tenho alguns amigos pastores que encaminham para mim como psicólogo. Certo. Essa pessoa pastor mesmo que lhe pastores que já me conhecem, então enviam para cá. Essa pessoa chega com uma queixa, por exemplo, e às vezes não só com uma queixa, mas já chega com encaminhamento e com um laudo psiquiátrico que ela tem, vamos dizer, um transtorno de ansiedade generalizada, ou ela tem um diagnóstico de depressão. Essa pessoa vai vir a mim como psicólogo e eu vou fazer um trabalho de atendimento, de escuta, de orientação com o psicólogo, conhecendo todos os princípios, ou pelo menos a maioria dos princípios que norteiam um atendimento para alguém que tem depressão. Se ela chega comigo e diz assim, eu frequento uma igreja, e lá na igreja é um momento que eu me sinto bem, eu não vou dizer para ela, pare de frequentar a igreja, e nem vou dizer, muito bem, parabéns, você frequenta a igreja, Deus vai te abençoar. Não, eu vou apenas validar o que ela tem. A igreja é um recurso que está sendo favorável para ela, a fé dela é um recurso que ela tem e que é importante, eu não tenho problema nenhum, como psicólogo, dizer, olha, tente manter o máximo possível da sua frequência, da sua fé, porque isso é uma parte dessa rede de apoio que essa pessoa tem. A igreja é uma rede de apoio. Você tem o psiquiatra com toda a parte medicamentosa, você tem o psicólogo com a psicoterapia, você tem a igreja com a parte espiritual, com a esperança que pode
promover para aquele paciente, a família, os exercícios físicos, a atividade alimentar, atividade física, tudo isso aí faz parte de uma rede. Então, esse é o psicólogo. Eu não vou, nesse momento, orar pelo meu paciente, que ele tem um paciente, tá? Existe determinado quantos dias na semana, no mês, quantas sessões, que horas a pessoa tem que chegar, que horas ela vai sair, a duração da sessão, enfim. Esse é o psicólogo. O pastor, ele vai ser procurado por um membro da igreja. Então, eu, pastor Ivaldo, vou ser procurado por um membro da igreja que está passando por uma luta, por uma angústia, por uma dor, por um problema no casamento, por exemplo. Chega lá comigo, vem contar a sua dor. Se ali eu percebo que aparece, eu já teria esse olhar por conta de ser psicólogo. Certo. Eu percebo que ali tem um transtorno de ansiedade. Eu vou fazer aquilo que todos nós devemos fazer, perguntar: há quanto tempo você está sentindo isso? Uhum. Alguma vez você já procurou algum tipo de atendimento profissional para isso que você sente? A pessoa diz: eu fui uma vez no psiquiatra, ele me passou remédio, eu não quis mais. Aí eu vou ter que orientar essa pessoa. Claro, vou fazer o meu papel de pastor, vou oferecer a minha escuta para ouvi-la como pastor, vou orar por ela, vou acolhê-la, vou ministrar a palavra de Deus para a vida dela, mas vou fazer os devidos encaminhamentos. Vou dar as seguintes orientações. Seria bom você procurar um profissional da área da saúde para checar, para ver como é que você está em termos dessa ansiedade que você disse que está trazendo. Se a pessoa demonstra que ela teve, por exemplo, estou ouvindo vozes, estou tendo algumas visões estranhas. Isso é muito perigoso, porque ali pode estar presente uma psicose. E se eu não tiver essa sensibilidade de fazer esse encaminhamento, chamar as pessoas responsáveis... já não é o pastor, já não é mais... Já não é o pastor. O pastor vai continuar orando, vá lá e eu estou aqui com você. Procure o psiquiatra, procure o psicólogo, e eu vou continuar aqui com você, te dando esse apoio, essa base, orando por você. Basicamente é isso. Eu preciso delimitar até onde eu posso ir como pastor e até eu posso ir como psicólogo. Ou seja, tem momentos que você sabe bem diferenciar isso, e é importante ter essa sabedoria, né? Ter essa prudência, esse cuidado com a pessoa que está atendendo. E eu acho muito interessante porque esse livro, ele traz, Luiz, assim, ele coloca uma lupa, né, numa fragilidade da igreja, que eu estava até falando sobre isso ainda há pouco, que é dessa desproporcionalidade do preparo. Porque há pastores que se preparam muito estudando a Bíblia para pregar, para fazer isso, para Deus usá-lo, né, como a maioria das vezes nós imaginamos, a figura de um pastor, certo? E de que forma eu preciso me preparar também para escutar. Então, esse livro ele traz luz a esse tema, porque é importantíssimo, pastor. Esse livro ele é fantástico, porque, nossa, eu confesso que eu não consigo largar ele. Tem pessoas que já estão lendo mais de uma vez esse livro, né? Eu queria que o senhor falasse sobre esse preparo. É preciso, então, um preparo para eu escutar, não é só parar e ouvir? Explica um pouco melhor. Na verdade, não só o pastor, Norival, não só o pastor, qualquer pessoa. Eu fui impactado há muitos anos com um texto que eu li do Rubem Alves. Rubem Alves foi um educador, né? E, se eu não me engano, também foi teólogo. E o texto, assim, em suma, num suco bem reduzido mesmo, numa redução de todo o texto, algumas frases me incomodaram quando ele diz assim: muito se ouve falar de cursos de oratória. Aprenda a falar em público, fale bem, se expresse bem. Existe a frase do famoso velho guerreiro Chacrinha, que lá das décadas passadas, que dizia que quem não se comunica se estrumbica. Exato. Então, aquela frase, aquele adágio popular que foi inclusive mal falado, que é quem tem boca vai a Roma, né? E o texto, na verdade, é quem tem boca vaia, no sentido de vaiar, mas virou aquilo, quem tem boca vai, ou seja, então quando a gente quer chegar em algum lugar, basta ter boca que a gente vai se informando. E ele diz assim, e não
e nunca ouvimos falar de curso de escutatória. Então, nós fomos treinados desde a infância a elaborar e a produzir comunicação, linguagem, fala. Então, a linguagem, ela faz parte, o desenvolvimento da linguagem, ela faz parte do desenvolvimento humano. Ela é um dos sinalizadores do bom desenvolvimento humano. Então, a criança, não espera-se da criança que ela apenas aprenda a andar. Não espera-se da criança que ela aprenda só engatinhar. Ela tem que aprender a engatinhar, até para entender as questões de profundidade, ter senso de profundidade. Depois ela vai para a posição ereta, ela vai aprender então a caminhar, a andar sobre os dois pés, não é? Espera-se que determinado tempo, de tantos meses a tantos anos, a criança já esteja andando. Mas a linguagem também é um aferidor desse desenvolvimento. Espera-se que a criança, de determinado tempo, de X meses a tantos anos, já esteja iniciando a fala. Está funcionando direitinho, está falando o aparelho fonador. Né? Primeiro, a ideia de pronunciar os fonemas, aqueles primeiros fonemas mais fáceis, o pá, bá, má. Depois vai se desenvolvendo a palavra. Então, a pessoa já, papai, já formou uma palavra, e assim vai. E quando a criança chama papai, o papai já faz uma festa. Chamou papai. Não, foi mamãe. Não, foi vovó. É disputa, né? Que não, aí meu neto chamou carro. Foi a primeira palavra dele, né? Ou seja, só que quando a criança elabora a sua primeira frase, papai, eu quero comer. Aí é uma celebração. Então, celebra-se a fala. Celebra-se, eu coloco isso aí, celebra-se a tagarelice, incentiva-se, patrocina-se a fala. Então, desde cedo, somos incentivados a falar. E ouvir. E ouvir. A gente só é... E todas as vezes que a gente é ensinado a ouvir, não é de forma, eu diria, cortês. Por exemplo, quando os adultos estão conversando, que a criança entra e quer falar. Aí diz, olha, isso aqui não é para ti, é conversa de adulto. Você não pode ouvir isso. Ora, não te mete. Não te mete, você não pode. Olha, sai daqui que é conversa... A criança é ensinada a não ouvir o que os adultos falam. Ou seja, a gente é ensinado a falar. E já diria alguém que nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca. Né? Apesar de que a gente se comunica de diversas formas, e nesse aspecto não é apenas escutar no sentido de capturar os sons, não só no sentido de interpretar o sentido dos sons, mas no sentido de interpretar para além do som, para além da palavra, aquela palavra, o que traz com ela. Por exemplo, uma pessoa chega numa sessão de aconselhamento, por exemplo, e diz assim, pastor, eu estou para matar minha esposa. Ora, se você não tiver um traquejo, você vai dizer, que é isso, irmão? O sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Satanás, né? Sai dele. Sai dele, né? Se você não tiver esse traquejo de escutar e você quer matar, mas o que significa isso? O que é que você quer dizer em quero matar minha esposa? Aí ele diz, não necessariamente matar, não é isso que eu quero dizer. Mas eu já estou numa... Aí pronto, a pessoa começa, ela encontrou alguém que escutou, aí ela já começa a se que abrir, capturou o que ela falou e diz, é mesmo que por que você está com esse sentimento de querer matar a sua esposa? Aí ele, não, pastor, não é que eu quero matar, mas não aguento mais isso. Começa a abrir, porque aí de repente ele encontrou alguém que disse, epa, essa pessoa não me expulsou da sala porque eu falei isso, ela acolheu a minha... Por mais estranha e louca que seja a minha frase, a minha fala, essa pessoa me escutou. Então ela vai encontrar um pastor, um conselheiro, um amigo, muitas vezes, que está treinando a sua escuta, a dizer, então pode falar, por que esse sentimento todo? O que é que você está sentindo? Fala aqui, eu estou aqui para te escutar.
e eu estou aqui para escutar você, não se preocupe, que eu não vou julgar nada do que você tiver para falar. Olha só que coisa linda. Quem é que não quer alguém com que se interesse por aquilo que fala, que não aquilo que você quer botar para fora, exatamente, né? Que não está aqui já pensando numa série de respostas para dar, mas sim pronto para escutar. E eu vejo que esse livro ele vem trazer algo tão importante que ele realmente é algo que precisa ser melhorado e priorizado na igreja. E essa percepção não é só minha. Eu vou ler aqui um pedacinho que diz aqui do livro, assim, ó. Este livro, A Escuta Pastoral, vem como uma reflexão profunda sobre o papel do pastor como conselheiro, enfatizando a importância de resgatar e priorizar essa prática que tem sido negligenciada. Você sabe quem falou isso? Pastor Samuel Câmara, que fez o prefácio do seu livro. Oh, que coisa maravilhosa. Até ele, né, pôde perceber isso, né, e vai ali para, né, endossar, né, esse livro, a importância desse livro para o ministério. Deixa inclusive eu fazer essa referência e mais uma vez vou agradecer quantas vezes for preciso, mais uma vez agradecer ao pastor Samuel Câmara, que assinou o prefácio do livro A Escuta Pastoral. Ele estava numa atividade, estava nos Estados Unidos, eu mandei mensagem, ele respondeu com muita atenção, eu fiquei surpreso, feliz e muito grato. E ele está aí, o texto, né, o prefácio, falando tantas coisas importantes sobre o livro. Muito obrigado, pastor Samuel Câmara, foi meu pastor durante muito tempo e eu tenho um carinho e um grande amor por ele. Que maravilha. Eu quero colocar... ele diz a seguinte coisa, vou ler mais um trecho aqui do livro, tá? Vou dar alguns spoilers, tá bom? Desse livro. E vou começar aqui com esse. Olha só o que ele diz. Não é fácil para ninguém confiar as suas angústias a outrem. Desnudar-se diante do outro. Expor suas fraquezas. Depositar suas questões embaraçosas aos pés de um outro que poderá ou não aceitá-la incondicionalmente. Isso aqui me tocou, me nocauteou, me trouxe mais ainda. Isso aqui, nas primeiras páginas do livro, o senhor já larga essa aqui. Fale um pouco sobre isso, pastor. Você tem noção de quantas pessoas, eu já escutei muito isso, e você como pastor também já deve ter escutado muito isso. Pessoas dizendo assim, eu não gosto de falar dos meus problemas para ninguém. Especialmente os homens. Homens geralmente pensam assim, eu não vou falar das minhas fraquezas para ninguém, dos meus problemas resolvo eu. Mas, na verdade, isso nada mais é do que uma proteção. Porque é muito difícil para uma pessoa gerar um vínculo de confiança com o outro em que ela possa ter liberdade, coragem e segurança para expor as suas fraquezas. Não é só de uma vez que acontece. Não é só de uma vez. Para expor as suas dores. Imagine o que é eu falar para uma pessoa sobre as minhas fraquezas, sobre as minhas deficiências. Se eu não tiver alguém que de fato me empreste uma escuta, um olhar, um acolhimento, de modo sadio, de modo empático, acolhedor, eu posso até desafiar, porque acontece muito isso dentro de um ambiente de aconselhamento, a pessoa desafiar o conselheiro para ver se de fato aquela pessoa está prestando atenção nela, se aquela pessoa realmente está acolhendo, se aquela pessoa é confiável. Então, a questão da falta de confiança é uma das coisas que geram essa proteção e essa resistência de procurar aconselhamento, de procurar ajuda pastoral nesse aspecto. Tem algo aqui que o senhor colocou também muito interessante. Olha só o que ele colocou. Ao receber a atenção dedicada, o aconselhado tem espaço para refletir sobre os seus próprios pensamentos e sentimentos, promovendo autoconhecimento e insights valiosos. Eu lembro que quando o senhor comentou sobre isso, o senhor falou que às vezes a pessoa coloca algo que parece aleatório ali, né? Mas quando ela está falando, ela também está se ouvindo, né? Ela vai ter insights a partir do momento que ela fala e ela também escuta. O senhor usa uma comparação falando que quantas pessoas são ali ouvindo. Eu queria que você lembre que você começou. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Você que é da área também, você, o Nicolai, a Raquel, que é da área hoje digital, né? Desse mundo digital, você lembra que
se falou muito sobre internet dedicada. Né? O que seria uma internet dedicada? Eu tenho aqui, né, na empresa vários pontos, imagina, de internet. Só que eu preciso de uma internet que não me dê problema de queda, de concorrência. Então, você precisa de uma internet dedicada. Eu falo aí sobre a escuta dedicada ou a atenção dedicada. O que é a atenção dedicada? É uma atenção que eu estou dando exclusivamente para aquela pessoa que está ali diante de mim. É o que eu sempre digo para os meus, tanto meus pacientes, como eu digo também para os minhas ovelhas e pessoas que procuram aconselhamento. Aqui, nós somos duas pessoas para escutar uma só. Duas pessoas para escutar uma só. Aí a pessoa fica olhando assim, não entende muito bem o que eu quero dizer, aí eu explico, né? Eu digo, olha, aqui, você e eu estamos aqui para escutar você. Você não está aqui para me escutar. Você está aqui para se escutar. E eu estou aqui para te ajudar a te escutar. Então, quando alguém traz uma palavra, traz uma dor, e às vezes a pessoa diz assim, não, porque ontem eu passei lá na casa da minha mãe, mas eu nem prestei atenção para ela e logo fui embora. Aí tá, depois de um tempo ela diz, não sei o que está acontecendo, minha mãe parece que não dá muita atenção para mim. Aí eu digo assim, você lembra que você falou que ontem você foi na casa da sua mãe e você nem prestou atenção para ela? Você lembra que você falou isso e agora você está dizendo que ela não dá atenção para você? Como é que você interpreta para mim isso? É você que não dá atenção a ela ou é ela que não dá atenção a você? Isso aí, quando a pessoa diz, eu falei isso, ela nem se lembra que ela tinha falado. Aí ela não lembra, aí ela diz, pior que eu falei mesmo, né? Então o problema está em mim. Eu que tenho que dar mais atenção. Olha só, eu não falei nada para ela, não mandei ela prestar atenção mais na mãe dela. Eu apenas devolvi, fiz uma devolutiva da fala dela. Então, quando eu falo isso, a pessoa se sente feliz porque ela diz assim, poxa, ele realmente está prestando atenção no que eu estou dizendo, que coisas que nem eu mesmo lembro, ele lembrou. Ele lembrou porque o senhor estava atento, né? Isso chama-se resgate da fala. Quando você faz o resgate da fala da pessoa, seja da sessão atual ou de uma sessão que às vezes foi lá na primeira sessão, você diz assim, no primeiro dia que você veio aqui, você lembra que você começou a sessão dizendo que você não queria estar aqui? A pessoa diz, poxa, o senhor lembra disso? É uma satisfação, é uma satisfação que ela tem de saber que o que ela falou realmente foi ouvido. Está sendo resgatado e está sendo trazido de volta para ela. O senhor coloca uma coisa que eu achei super interessante também, eu fiz questão de anotar aqui. Porque às vezes a pessoa, ela vai logo nas primeiras sessões e vai falando algumas coisas superficiais que tem a função de camuflar a origem da sua dor real. Como identificar isso, pastor? Por isso que é necessário essa atenção dedicada. Porque as pessoas que vêm a nós, elas vêm primeiro cheias de reservas, de cuidados, elas vêm testando, então elas não entram diretamente na dor que de fato atrás a sessão. Elas não chegam lá já abrindo todos os seus baús com todas as suas angústias. Elas vêm primeiro tateando, escondendo também, né? Elas vêm pisando em falso, vêm tateando no escuro, e aí às vezes fala de coisas que não tem nada a ver, que nem é o problema dela. Ela começa às vezes dizendo de um problema com um patrão lá na empresa. Não, porque eu tenho um patrão que ele é muito carrasco, ele é muito rígido, eu já tô tendo sérios problemas com ele, já não gosto nem de estar perto dele. E às vezes aquilo ali, tá, beleza. Aí você diz assim, aí você começa a perceber, claro que exige aí um traquejo, um manejo, uma experiência. Você diz, mas você conhece, além do seu patrão, você conhece mais alguém que você se sinta desconfortável, igual como você se sente com esse patrão? Aí a pessoa diz, na verdade, meu patrão nem é tão, não é o maior problema. O problema é meu pai.
E ela passou tanto tempo falando de uma coisa, camuflando, porque ela não tem ainda segurança para falar sobre aquele tema. Ou não só ela não tem segurança, como ela não tem... ela não dá conta, é o que a gente chama, ela não dá conta de mexer com aquilo agora. E às vezes ela até diz assim, tem uma situação aqui que é com meu pai, mas eu não gostaria de falar nisso agora. Aí a gente diz, não tem problema. Você quer falar sobre o quê? Podemos falar na próxima sessão. Aí pronto, a pessoa volta para casa, na outra sessão ela já vem, aí ela já vai ser um pouco mais, já está com um pouco mais de confiança, começa a criar um vínculo, e aí ela vai começar a abrir coisas que na primeira sessão ela não deu conta de abrir, porque ela não tinha criado o vínculo de segurança, de confiabilidade. Aí ela começa a contar, ela percebeu, ela jogou algo que ela não foi julgada, que ela não foi reprovada, agora ela tem liberdade para falar. É interessante você falar sobre isso. E, nossa, tem tanta coisa que eu ainda gostaria de perguntar. Infelizmente, nós estamos chegando no finalzinho já. Eu tenho várias outras perguntas aqui, mas eu vou precisar encerrar. E eu vou pular aqui para a página 71 do seu livro, onde eu anotei algo que para mim é muito importante, porque a gente vê aqui nesse livro, fica claro, né, da importância de se debruçar e se preparar para fazer isso, né, dessa escuta pastoral. E olha só, eu vou ler aqui na página 71, ele fala a seguinte coisa: vivemos em uma era que valoriza a rapidez, onde tudo é desenhado para ser instantâneo, da comunicação aos serviços, passando pelo consumo de informação e até pelas relações humanas. Essa cultura da instantaneidade, enquanto traz benefícios inegáveis, também tem o efeito colateral de minar a nossa capacidade de esperar, refletir e ponderar. Eu Perfeito. queria que o senhor falasse sobre isso. Bom, eu também vou me reportar mais um teórico, mais um intelectual, que é o Mário Sérgio Cortella, que ele escreve naquele livro Não Nascemos Prontos, Provocações Filosóficas, em que ele fala sobre a tacocracia, o governo do tempo, em que tudo agora é muito instantâneo. A gente não tem mais paciência para esperar nada, né? A gente vai baixar um arquivo. Eu sou da época, sem querer falar da minha idade, mas eu sou da época que a gente, para baixar um arquivo de 1 minuto, meu Deus do céu, da internet de escada, né? Era muito difícil, até você conectar. Depois foi se acelerando, depois veio, né, a tecnologia banda larga e tudo, mas mesmo assim, quanto mais velocidade a gente tem, mais velocidade a gente quer. E isso transforma a nossa subjetividade, o nosso funcionamento no mundo também com essa mesma dinâmica de velocidade, de querer resolver as coisas muito rápidas. Por exemplo, uma pessoa vai ao médico e quando o médico diz assim, olha, para eu poder te dar remédio, qualquer coisa, você tem que fazer esses exames. A pessoa ela já fica angustiada, ela vai ao médico, ela vai fazer os exames, ela já exige lá que o diagnóstico venha logo, o resultado do exame venha logo, para ela voltar lá, tomar um remédio, ficar boa e ficar boa, resolver. Então isso faz com que a gente não tenha paciência de esperar, muitas vezes, o tempo da pessoa. Aí perde a percepção, não consegue, eu achei muito interessante. Aí a gente não consegue fazer isso aí, a gente não consegue refletir. A gente não consegue dar à pessoa espaço e tempo para ela refletir naquilo que ela está falando, para ela realmente entrar em contato com a dor, com o real motivo da sua dor, para trazer diante ali daquele que está diante dela, né? Para você então poder fazer todas as ponderações, porque se tem uma coisa que ninguém gosta, é quando você traz um problema e a pessoa diz, isso não é nada. A palavra de Deus diz, né? Já joga assim uma... Então, esse tempo, eu gosto de falar, é um capítulo que eu digo não tenha pressa, é você ter capacidade de realmente esperar o tempo da pessoa, porque existe isso. Não adianta eu querer resolver o problema de uma hora para outra. Existe um adágio popular que diz que quem tem fome tem pressa,
Mas existe um outro que diz que quem tem pressa, come cru. Né? Então, às vezes, você dá uma solução imediata, instantânea, uma resposta pronta, você acaba fechando a porta para a verdadeira solução daquele problema daquela pessoa, porque ela se ilude que aquilo que você falou era a resposta dela. E às vezes a pessoa, até por uma resistência inconsciente, ela diz, pronto, era isso que eu precisava. Aí ela vai embora. Na primeira semana ela acha que ela conquistou o pico do monte, o topo da montanha. Só que depois vem a reverberação, porque aquilo ali não era de fato a resposta. Porque uma resposta não vem assim tão rapidamente. Você imaginou que é uma pessoa carregando uma dor ao longo de, às vezes, um vício, às vezes uma angústia, um problema, uma mágoa há 30 anos, 20 anos, 15 anos, e a pessoa achar que vai resolver isso em uma hora? Uma hora, não tem como. Pastor, nossa, é muito difícil ter que terminar, né? Esse podcast, tem tanta coisa que eu ainda queria falar. O senhor colocou aqui falando sobre que a escuta pastoral tem relação com o Ministério da Reconciliação. Perfeito. Nossa, pastor, isso aqui... Então eu olho para esse livro e digo assim, então ele não é só para pastor? É para todos aqueles que fazem parte do Ministério da Reconciliação, que foi o que Jesus nos chamou, né? Para esse ministério. Não tem como eu não quebrar mais uma vez o protocolo e lhe pedir, apesar de eu já dizer que ia terminar, não pedir para o senhor falar um pouquinho sobre isso. Eu acho muito lindo também isso, a ideia do Ministério da Reconciliação. Porque o pastor, tanto o pastor quando prega, qualquer pessoa quando aconselha, orienta, fala com alguém, ela está exercendo esse papel de praticar a reconciliação. Ou a pessoa está ali para ajudar essa pessoa a reconciliar-se consigo mesmo, com o seu verdadeiro eu, com a sua verdadeira personalidade, com quem a pessoa é, com o seu centro, porque muita gente, Norival, muita gente que está ali, que às vezes foi diagnosticada por um psiquiatra, por um profissional da área da saúde mental, foi diagnosticada, ela se impessoaliza e ela entra numa impessoalização em que ela deixa de ser ela e ela pensa que ela é a enfermidade que ela carrega. Ela pensa que ela é os sintomas que ela traz. Quando eu falei isso para uma pessoa que eu disse assim, olha, você é essa pessoa aqui, eu comecei a narrar quem ela era. Isso que você sente, isso que você faz, essa forma que você reage em alguns momentos, não é você, são os seus sintomas. Mas você não é os seus sintomas. Que boa notícia, pessoa. Caramba, essa pessoa ficou assim, sabe? Se reconcilia com ela mesma. Então ela se reconcilia com ela mesma, com a identidade dela, com o verdadeiro eu dela. Segundo, reconciliar-se com os outros, com a sociedade, com o seu entorno, com a família, com as possibilidades. E, logicamente, reconciliar-se com Deus, com a sua fé, com a sua esperança, com quem é Deus para a vida dela. Então, por isso que eu digo que esse Ministério da Escuta tem um papel poderoso para esse aspecto da reconciliação. Acho que aí é o X da questão. É o X da questão. Me tomou isso aqui. Gente, bom, conversei aqui com o pastor Evaldo Costa, que lançou o livro A Escuta Pastoral. Olha só, uma visão atualizada sobre o poder da escuta ativa no aconselhamento. O livro lançado pela editora Pirgos, um livro que vai somar na tua vida, no teu ministério, um livro que faz, assim, eu acredito que esse livro é um divisor de águas no ministério daqueles que se dispõem a ouvir os outros, se dispõem a servir a Deus e se dispõem a servir no Ministério da Reconciliação. Pastor Evaldo, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio, né, de ter entrevistado no seu programa. Na verdade, Nori, eu tenho ouvido, graças a Deus, tenho tido já algumas devolutivas de pastores se sentindo desafiados, né? O livro não tem a proposta de criticar no sentido de dizer que isto é certo e aquilo é errado, não é realmente de desafiar. E ninguém vai ser mais desafiado por aquilo que está aí do que eu mesmo. Né? Minhas ovelhas me conhecem. Provavelmente algumas ovelhas, ao ler esse livro, ao ouvir falar sobre esse livro, vão dizer assim, mas será que o pastor está fazendo isso? Eu já procurei.
Porque existem essas falhas. Eu sou Claro. muito honesto Sim. comigo mesmo e a gente Que pode bom. estar falhando e isso está provocando a mim mesmo. Isso vai me tornar um pastor melhor, vai me tornar um escutador melhor, porque eu creio nisso que eu escrevi de verdade. E também é lógico que quando eu falo aí da escuta, também eu estou falando com pastores que têm mega igrejas, né? São igrejas gigantescas, que ele não tem como atender as ovelhas de modo geral. Por isso eu coloco lá no final do livro praticamente um curso Isso é e uma importante, seleção, está muito didático lá no final do livro, como você montar um programa para a formação de conselheiros. Na minha igreja quer dizer então que eu posso fazer isso. Pode fazer isso aí. Comprando esse livro. Inclusive, Tá se vendo? quiser me levar lá em São José dos já Campos para tá mais do que ministrar lá, eu convidado. vou lá dar o pontapé inicial. Mas Vai ele está voltar lá, né? Mas ele está tão didático que Aham. dispensa até a minha presença lá. A pessoa pode fazer. Claro que ela vai precisar trazer pessoas que tenham o mínimo de conhecimento sobre o que está aí, mas está muito didático. O livro, ele é já um curso. Né? Verdade. Meu amigo, agora me devolve o meu Sinta-se à podcast, vontade, rapaz. como se eu estivesse no seu podcast. Eu agradeço muito, viu, Nori? Na verdade, quando eu pensei, eu já fiz um podcast falando do livro, mas a tua sugestão de estar aqui, né? Poxa, pastor, você vai falar do seu livro, deixa eu lhe entrevistar, Isso. né? Eu digo, não, você não está pedindo, eu que estou te convocando, né? Te convidando, né? Maravilha. Porque, na verdade, quando eu te convidei, você vinha só para ser o entrevistado mesmo, Sim, mas aí surgiu essa sim. possibilidade e eu estou feliz, porque é uma forma de falar um pouco mais desse material, desse livro. Me dá aqui, deixa eu mostrar mais uma vez. Porque Bonito, viu? Porque é filho, né? Filho é Nossa. assim, eu estou dizendo assim, que filho quando nasce, a pessoa mostra o filho lá, agora até já fazem isso, né? Tira uma foto ali, mas para mostrar para a sociedade, primeiro dá aquele banho, passa o talquinho, coloca a touquinha, a roupinha para apresentar. Apresentável, Né? E esse filho, você teve esse cuidado de colocar essa roupa tão bonita, né? Uma capa muito, Tive o privilégio né? Muito maravilhosa. As pessoas estão perguntando por que o óculos, e eu acho que eu não preciso explicar, né? Porque o óculos é sua marca. é, né? A minha marca, né? Então eu coloquei o meu óculos aqui, eu acho que todos os livros que eu escrever, eu vou colocar essa assinatura aqui, que é o meu óculos. Que é o óculos, e detalhe, que nós discutimos sobre isso no processo, vou falar até um pouco, me desculpe, mais uma vez pegando aqui, mas você pode ver que a imagem está por dentro do óculos, tem tudo a ver com o subtítulo, que é uma visão atualizada, é a sua visão. Perfeito. Em cima, né, do atendimento, eles estão aqui sendo atendidos, né, através da sua ótica, a sua perspectiva. Maravilha. Mais uma vez, agradecendo ao pastor Samuel Câmara também pelo prefácio, ao nosso presidente da Academia Evangélica de Letras do Pará, da AELPA, pastor Jorge Paulino. Fantástico. Ele colocou aqui na orelha direita: este livro é uma jornada de conhecimento que revela a importância da escuta atenta, compassiva, como prática central no cuidado pastoral. Com uma abordagem prática e acessível, o autor explora como a escuta atenta pode transformar vidas, oferecendo consolo, orientação e esperança àqueles que enfrentam dificuldades. Neste guia, eu amo essa palavra, pastores, líderes e conselheiros cristãos encontrarão reflexões profundas, exemplos reais e técnicas comprovadas que promovem uma escuta ativa e intencional, focada no acolhimento das necessidades emocionais e espirituais daqueles que buscam ajuda. Este livro é uma ferramenta indispensável para você que já é um pastor experiente ou alguém que está começando no ministério. Escuta pastoral será um valioso recurso em sua jornada de cuidado e serviço ao próximo. Pastor Jorge Paulino, mestre em comunicação, cultura e linguagem, doutor em literatura e crítica literária pela PUC e presidente e fundador da Academia Evangélica de Letras do Pará. Aqui está o livro, fantástico. A Escuta Pastoral. Quero agradecer o esmero, o cuidado, o carinho, a atenção que você teve na diagramação, na preparação da capa, né, e até chegar aqui em mãos. Eu estou muito feliz e, sinceramente, muito feliz pelo resultado do que está escrito aqui. Eu sou apenas uma lata velha. A fonte, a água
jorra do Senhor. Deus abençoe você. Até a próxima, se Deus quiser. Deus te abençoe, Nori. Bem. Prazer sempre estar junto de você, batendo papo, tocando, cantando, conversando, brincando, tomando café. E a gente até esqueceu de tomar café. Mas olha, enquanto você está aí, eu vou tomar café aqui com o Nori. Até rimou. Olha. Enquanto você está aí, eu vou tomar café com o Nori.